seus amáveis conselhos, receber ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 vem a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, como é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Sempre aguardo ansioso a chegada do dia do Deus Criador. Nesse dia minha alma contente rende graças e ações de louvor. Oh, vem, 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 vem a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, como é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Vou felicitar a todos os irmãos que vão estarmos aqui, dessa vez na casa de Deus, para podermos desfrutar da presença do Senhor. Nós queremos lembrar que eu estou sem máscara no momento, porque nós estamos fazendo uma gravação, mas queremos lembrar a todos os irmãos que irão fazer parte do culto da semana que vem, que é a partir do domingo. É necessário que você faça a sua pesquisa, escolher qual horário que melhor fica para você completar. Se às 8 horas da manhã ou às 10 da manhã. No caso, nós temos dois programas, se o número de pessoas for suficiente. Mas como nesse sábado agora nós teremos apenas um só culto, teremos a programação das 9 às 10h30 da manhã. Como é bom estar na casa de Deus, o prazer de nos encontrar mais uma vez na casa do Senhor. Eu me lembro das palavras do salmista, quando ele diz assim: alegrei com o ministério, vamos à casa do Senhor. E que alegria estarmos hoje na casa de Deus e poder desfrutar da sua presença. Nós queremos nesse momento convidá-lo a abrir a palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia? Por favor, irmãos que se encontram em casa, eu gostaria que você nesse momento abrisse a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia nesse momento e nós vamos abrir juntos e ler juntos a palavra do Senhor. Convido você a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, no versículos, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Eu quero convidar você nesse momento que está com a palavra de Deus a ler, para nós fazermos uma oração antes de lermos a palavra. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar esse sábado maravilhoso na tua santa casa. Te agradecemos também porque nesse momento nós temos nossos irmãos que estão assistindo em casa, eles estão com a palavra de Deus em suas mãos, que o Espírito Santo fale aos seus corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Hoje eu quero falar um pouco da importância da denominação. Sabemos que a denominação é muito importante, mas vimos também que a religião é essencial para a vida cristã. E para nós entendermos esse trecho de Samuel, capítulo 3, nós temos que estudar e ver os versos que é o verso 1 e o verso 7 do capítulo 3 de 1 Samuel. Precisamos entender esses dois versos, se nós queremos entender o contexto da história nessa manhã de sábado. No verso 1, a palavra de Deus diz que Samuel servia ao Senhor. Já no verso 7, diz que Samuel ainda não conhecia
conhecia ao céu. Nós sabemos que a partir de 12 anos de idade, Samuel começou a servir ao Senhor no templo. E no verso 7, apesar de trabalhar e servir na casa de Deus, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Nós sabemos que a vida cristã ela é composta de duas coisas: religião e denominação. Nós confundimos religião com denominação. E se você for observar, para o IBGE, religião e denominação é a mesma coisa. Se o IBGE perguntar qual é a sua religião e você responder que é adventista do sétimo dia, tudo bem. Mas se eu perguntar para você qual é a sua denominação e você disser que é adventista, para ele, tudo bem, porque é a mesma coisa. Para eles, religião e denominação é a mesma coisa. Mas eu gostaria que essa manhã você entendesse para a Bíblia qual é religião e denominação. São duas coisas completamente diferentes. E eu quero aqui nessa manhã explicar para vocês o significado dessas duas palavras. A palavra religião significa religar-se a Deus. O homem, por causa do pecado, foi separado de Deus. E assim que Deus criou a religião, depois do pecado, foi Deus que criou a religião. Porque essa é uma maneira do ser humano religar-se a Deus. Já a palavra denominação refere-se ao templo, à placa da igreja, ao nome da igreja. Por isso, para você ter uma vida cristã, você tem que ter as duas coisas, tanto religião quanto denominação. Nós podemos observar que no Jardim do Éden não existia religião, nem tampouco denominação. Porque no Jardim do Éden o ser humano vivia em harmonia, estava em perfeita harmonia com Deus. Mas com a entrada do pecado no mundo, a primeira coisa que Deus fez foi criar a religião, ou seja, a religação do ser humano com Deus. E para entender um pouco acerca disso, eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Por favor, irmão, abra a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 21. A partir desse verso, nós vamos entender um pouco acerca da religião, que seria a revelação de Deus com o ser humano. Gênesis capítulo 3, verso 21, a palavra de Deus diz assim: fez o Senhor Deus vestido de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Interessante, as vestes eram de um cordeiro, e esse cordeiro representava Cristo Jesus, que haveria de morrer por a humanidade. Eles foram expulsos do Jardim do Éden, mas Deus os acompanhou. E aí que começa a história da religação, da religião. Quando alguém perguntar qual é a sua religião, biblicamente você não pode dizer que é adventista do sétimo dia, porque isso não é religião, isso é denominação. Mas eu pergunto, o que seria a religião? O que é a religião? Para entender o que é realmente a religião, eu convido você também a ler esse conto em Gênesis capítulo 5. Você já está aí em Gênesis, abra em Gênesis capítulo 5, versículo 22. Veja acerca de um homem chamado Enoque. A Bíblia diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que chegou a Jerusalém, viveu 300 anos de filhos e de filhas. Eu queria chamar a nossa atenção para esse início do verso, quando diz assim: andou Enoque com Deus. Um dia, Enoque começou a descobrir a sua religião. E se alguém perguntasse a Enoque qual era a sua denominação, Enoque diria: eu não sei, porque ele não tinha denominação. Mas se alguém perguntasse a Enoque qual
E religião é exatamente isso: andar com Deus. Religião é o ato de você aprender a ir para a feira com Deus. É o ato de acordar um dia sem ir à presença de Deus. Você não acordar, você tem que ir à presença de Deus. Isso representa a religião na sua essência. Por isso, resumindo, religião seria aprender a andar com Deus. É religar-se com Deus a cada dia. Se perguntasse a Noé qual era a sua religião, veja o que Noé responderia aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Veja que verso bonito que fala sobre a religião. Se perguntasse a Noé qual era a sua religião, ele diria: minha religião é andar com Deus. Mas o povo foi se separando de Deus. E ele teve que criar a chamada denominação. E o que é a denominação? A primeira vez que Deus cria a denominação foi através de um homem chamado Abraão. Mas eu vejo a Bíblia em Gênesis capítulo 12, o versículo 2. Aqui está a criação da denominação. Gênesis capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser uma bênção. Nós encontramos aqui a primeira vez em que Deus cria a denominação. Aqui surgiu a denominação, e essa denominação foi chamada de o povo de Israel, os judeus. Mas a primeira denominação que surgiu é a mais importante, e essa foi a família. Deus estava se referindo ali, estava se dirigindo a Abraão e a sua família. Você quer ajudar a sua igreja? Você quer ajudar a sua denominação, a igreja adventista? Cuide da sua família, é o que a Bíblia está dizendo. A parte mais importante da denominação é o casamento, é os filhos, é a sua família. Por isso, cuide da sua família, assim você vai estar cuidando da denominação. E aí em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus continua dizendo a Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sei perfeito. Deus disse a Abraão: muito antes que eu criar a denominação, eu criei a religação, eu criei a religião. Por isso, não se esqueça de andar na minha presença. Agora estou criando a denominação através da sua família, mas não esqueça de andar na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Viva a religião, viva essa religação comigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, como tem sido a sua caminhada com Deus? Como tem sido a sua religação com Deus? Agora eu quero convidar você a voltar novamente para a história de Samuel, da qual nós iniciamos. Voltemos para o livro de Samuel, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Samuel. Samuel, ele já tinha denominação, a Bíblia diz. Porque aqui no verso 1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel já tinha denominação, ele trabalhava no templo. Mas Samuel, até aquele momento, ele não tinha religião. Samuel nos ensina o que é ter religião. E agora eu queria citar para vocês pelo 4 passos de como ter religião, porque Samuel ensina isso. E o primeiro passo de como ter religião se encontra aqui no verso 1 do capítulo 3 de 1 Samuel. Quando a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. O primeiro passo para se ter religião é servir ao Senhor. Mesmo antes de conhecer a Deus, Samuel já servia a Deus.
Por isso, você quer ter uma religião autêntica, sirva a Deus. Você não vai conhecer a Deus se não aprender a servir a Deus. Talvez eu fale para alguém aqui que quer conhecer a Deus profundamente. Esse é o primeiro passo. Você tem que servir a Deus, usando seus dons e talentos, porque é dessa forma que você vai conhecer cada vez mais o Senhor, vai servir a Ele. A exemplo de Samuel. O que nós podemos aprender na Bíblia é que Deus não depende de mim, não depende de você para fazer a sua obra. Quando Deus me chama para uma missão, não é porque Deus depende de mim e de você. Quando Deus nos chama para uma missão, é porque Ele quer nos beneficiar. Servir a Deus é um benefício. Você já viu sua fé esfriar, meu irmão? Está passando por um momento de depressão e ansiedade? Sirva a Deus e você vai ver os benefícios que isso vai trazer para a sua vida. A melhor maneira de conhecer a Deus é se envolver com as coisas de Deus. É o que diz esse primeiro passo de servir a Deus. E você pode ver a corrente como funciona. A Bíblia diz assim: que quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu me aproximo de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a minha religião se fortalece. Deixa eu falar para alguém que sente que sua religião está fraca. Se você fala para alguém que sente que seus dons estão sendo liberados, por favor, sirva ao Senhor. Envolva-se completamente com a obra de Deus. Envolva-se com a obra do Senhor. Ofereça a Deus o que existe melhor em sua vida. Faça isso pela causa do Senhor. Por isso, nesse momento, eu queria citar para você agora o segundo passo. E esse segundo passo, do qual podemos ter uma religião autêntica, está também em Samuel, que aqui está no verso 3, quando diz assim: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer. Verso 3: Deus deitado também Samuel no templo do Senhor. Verso 3: Temos deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Aqui no verso 3, nós podemos ver o segundo passo para se ter religião. O segundo passo para ter religião é fugir das distrações. Samuel tinha um templo, Samuel tinha a arca da aliança, Samuel tinha um candelabro ali dentro dele. Sabe o que Samuel não tinha quando foi se encontrar com o Senhor? Samuel não tinha uma palavra chamada distração. Sabe o que atrapalha você em ter uma religião autêntica? Porque nós temos distração demais. Essa seria a resposta. Quando Jesus voltar, meus queridos irmãos, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, só vai servir para uma coisa. Vai servir para mostrar que o nosso problema não é a falta de tempo. Tempo a gente tinha até demais. O nosso problema é a falta de prioridades. Queridos, sabe o que está atrapalhando a sua meditação com Deus? Sabe o que está atrapalhando você a ter uma religião autêntica com Deus? É que talvez você ou eu estejamos muito distraídos. E talvez você esteja tão distraído que podemos pensar que você e eu podemos ter muito Netflix e pouca Bíblia. Talvez você tenha mais séries e menos orações. Talvez você não tenha religião porque você e eu estejamos muito distraídos e a distração está nos levando a não priorizar o estar sós com Deus, a ter uma religião autêntica. Você quer ter um encontro com Deus? Veja onde seu tempo está sendo desperdiçado. Agora eu queria convidá-lo ao terceiro passo, a terceira maneira de ter uma religião. Saiba identificar a voz de Deus. Aqui no verso 8 do capítulo 3, diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar
chamar Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu ali que era o Senhor que chamava o jovem. Aqui nesse verso, nós podemos ver que Eli, o sacerdote, conhecia a nome de Deus. Mas o jovem Samuel não. Eli percebeu o que Samuel não havia percebido. Nós podemos perceber aqui uma coisa muito importante. É que os pais, é a responsabilidade dos pais levar os filhos a reconhecerem a voz de Deus. A igreja possui um grupo de trabalhadores, aventureiros que podem ajudar a reconhecer a voz de Deus. Nós temos um departamento infantil que ajuda nisso. Nós temos pastor que ajuda nisso. Mas, queridos, não existe um método melhor que os pais para que os possam levar seus filhos a reconhecer a voz do Senhor. Assim como Eli levou Samuel a reconhecer a voz de Deus. E no verso 10, no capítulo 3, diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Nesse verso 10, nós podemos dizer que Samuel diz: Fala, Senhor. Agora, já não era mais o Deus de Eli, e sim era o Deus de Samuel, porque Samuel havia reconhecido a voz maravilhosa do Senhor. Queridos, depois desse terceiro passo, reconhecer a voz de Deus, eu quero escrever para você o quarto e último passo de como ter uma religião. Aqui no verso 10, ainda no verso 10, quando a Bíblia diz que Samuel reconheceu a voz do Senhor, ele respondeu: Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. O quarto passo, a quarta maneira de se ter uma religião é faça o que você já sabe. Quando a Bíblia diz que o jovem Samuel falou para Deus: Fala porque teu servo ouve, não é uma questão de apenas ouvir, mas é uma questão de estar pronto para obedecer. É como se Samuel dissesse assim: Senhor, fala que teu servo ouve, porque eu estou disposto a obedecer. Nós gostamos muito da religião do ouvir, percebeu isso? Gostamos muito de ouvir. E a Bíblia diz: Bem-aventurados que ouvem. Mas a religião do ouvir não é suficiente. A nossa tragédia, queridos, não é ouvir de novo ou conhecer a verdade de Deus. Nossa grande tragédia é não viver de acordo com aquilo que nós conhecemos. Talvez essa manhã de sábado eu esteja falando para alguém, para você que se encontra em casa, aqui na igreja, que já ouviu muitas verdades, que conhece muito acerca da palavra de Deus, mas não permitiu que essa palavra pudesse tocar em seu coração, pudesse mudar a sua vida. Por isso, a grande tragédia é não viver de acordo com aquilo que nós conhecemos. Você está vivendo de acordo com aquilo que você conhece? De acordo com os princípios da palavra de Deus? Essa é uma mensagem, eu quero concluir essa mensagem. E a minha conclusão é: se você está aqui na igreja, ou está aí em casa, provavelmente você já tem uma denominação. E essa denominação tem nome. O nome dela é a Adventista do Sétimo Dia. Provavelmente. E se hoje o IBGE lhe perguntasse qual é a sua denominação, você iria responder: Adventista do Sétimo Dia, com toda certeza. Mas se alguém lhe perguntar qual é a sua religião, o que você vai responder? Porque você não pode responder a Adventista do Sétimo Dia, porque isso é a sua denominação. O que você vai responder para alguém que pergunta qual é a sua religião? E a resposta seria: se alguém perguntasse a você qual é a sua religião,
a sua resposta seria: minha religião é, eu acordo às 5 horas da manhã para orar, para estudar a Bíblia, para estudar a lição da escola sabatina. Essa é a minha religião. Se alguém me perguntar qual é a sua religião, você vai dizer assim: eu compartilho a palavra de Deus com outras pessoas, distribuindo. Eu vivo o amor em Cristo e amo ao próximo, eu faço isso na prática. Isso é a sua religião. É isso que você tem que responder. Muitos de nós estamos confundindo as coisas, achando que o mais importante é a denominação. A denominação é importante, mas o mais importante, acima da denominação, seria a religião, porque a religião é a essência da vida cristã. Porque é a religião que liga você a Deus, que religa você a Deus. Na verdade, muitas pessoas estão abandonando a denominação adventista. Sabe por que eles estão abandonando a denominação adventista? Porque eles nunca tiveram uma religião na sua essência. Você pode até abandonar a denominação, mas se você tiver religião, religação com Deus, você jamais abandonará a igreja. Essa é a verdade. Antes de você sair da igreja, você precisa abandonar a religação. Você precisa abandonar a religião. Porque se alguém queria abandonar a igreja de Deus, e não quis mais nada com a igreja de Deus, porque ele abandonou a religação que ele tinha com Deus, ele abandonou a religião. Ele deu apenas essa manhã de sábado para você que está na igreja, para você dizer que não está em casa. Talvez eu esteja falando para alguém que não está vindo à igreja. Eu não estou me referindo a esse período de pandemia. Nós sabemos que esse período é um período em que pessoas de risco não podem vir, as crianças não podem vir. Mas eu me refiro àquelas pessoas que não mais vêm à igreja, que não mais congregam a igreja. E eles se consideram uma adventista do sétimo dia. Eu diria que esse tipo de pessoas são os desigrejados, que afirmam ter Deus no coração, mas não vêm mais à igreja. Eu gostaria de dizer para você que não vem mais à igreja. Ouvir a igreja é importante, porque o próprio Deus falou, e me falou no santuário para que eu possa ficar no meio dele. A igreja é importante. O apóstolo Paulo diz assim: não deixe de congregar, aí em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Como é costume de alguns, estou falando para alguém que não mais congrega a igreja, que talvez esteja decepcionado com a igreja. Eu queria afirmar para você: se você construir uma religião fortalecida, numa comunhão com Deus, você vai entender e não vai abandonar jamais a igreja. Você jamais deixará de frequentar a igreja, pois o meu apelo é: volte a frequentar, volte a vir na casa de Deus, na denominação, porque a vida cristã é formada de religião e denominação, de dois componentes, mas que a essência é a religião. Por quê? Porque é a religião que dela é estar ligada com Deus. Queridos, essa manhã de sábado, eu quero fazer uma apelo para você que talvez precisa reconsagrar a sua vida a Deus. Talvez esteja falando para alguém que tem conhecimento pleno da palavra de Deus. Talvez esteja falando para alguém que já tem as 28 crenças de cor, mas precisa renovar a sua vida com Deus. Talvez esteja falando para alguém que pegou seus talentos, tem suas habilidades, mas que seus talentos estão enterrados, que talvez esteja passando até por um momento de depressão, ansiedade em sua vida. Lembre-se do jovem Samuel. O Samuel servia ao Senhor muito antes de conhecer a religião. E renovar a vida com Deus, você precisa servir a Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus pessoal. Que a partir dessa experiência pessoal, você vai aprender para a igreja de Deus. E nesse momento eu quero convidar você, onde quer que você esteja, aí em casa, sentado, me ouvindo, eu quero que você afirme esse compromisso com Deus. Eu quero que você de ter essa religação com Deus. Eu quero que você renovar o convívio espiritual.
Onde quer que você esteja, que você quer que você leve a sua mão. Se você deseja, se está sentindo que o Espírito Santo está falando com você, você precisa ressuscitar a mente espiritual. Eu quero que você faça esse voto com Deus nesse momento. E aí, onde você estiver, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nesse momento, talvez esteja observando esse irmão, essa irmã, que está levantando sua mão, e sente que sua vida espiritual não vai bem. Talvez no fundo do coração já pensou em até abandonar a denominação da igreja. Mas, Senhor, nesse momento, que ele entenda que o Espírito Santo está aí, buscando alcançar o seu coração. Que ele precisa renovar sua ligação com Deus, sua religião com Deus. Para que, ao ter essa religação com Deus autêntica, ele possa entender que não existe outra igreja, que a igreja de Deus estabelecida na terra é a vida de Cristo, não há outra. Ele precisa andar com Deus como Enoque andou, como Noé andou, e assim, renovado por Deus, o frequentar a igreja vai ser algo simples. Esteja abençoando a pessoa, talvez esteja passando por uma vida, mas que o Espírito Santo considerável e glória. Em nome de Jesus. Amém. Fica aqui, meu Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, fala ao meu coração. Com tua graça me alcançar. Tua casa, lugar santo onde estás, que eu seja tua morada, um lugar pra te encontrar, que eu viva sempre assim, tendo teu querer em mim, meu Senhor, meu Senhor. Senhor, enche esse lugar com a tua presença e tua bondade. Fica aqui, meu Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, vem e fala ao meu coração, meu coração, faça-me alcançar. Tua casa.
Peça nesse momento para que Deus te transforme por inteiro, de dentro para fora. Que os frutos do Espírito estejam em você, que Ele possa te escolher para viver dentro de você. Continue cantando conosco, que eu seja a tua casa, que eu seja a tua morada. Vamos cantar para Deus mais uma vez. Vocês podem cantar conosco? Vocês podem pedir a Deus nesse momento que Ele seja a tua casa, que Ele habite em nós. Peça nesse momento com a gente, que eu seja a tua casa, que eu seja a tua morada. Que eu seja tua casa, lugar santo onde estás. Que eu seja a tua morada. Que eu seja tua morada, um lugar pra te encontrar. Que eu viva sempre assim, tendo teu querer em mim. Implanta o teu querer em nós, Senhor. Meu Senhor, nosso Senhor, implanta o teu querer em nós, habite em nós. Glórias ao Senhor. Amém.